A Faculdade de Filosofia do Piauí, a FAFI, foi uma das primeiras faculdades criadas na cidade de Teresina, tendo como principal idealizador dessa fundação o arcebispo da época, Dom Avelar Brandão Vilela. Você confere agora uma matéria sobre a história do Instituto. A Universidade Federal do Piauí completou 50 anos de fundação no dia 1º de março deste ano, mas poucos sabem que sua existência se deu tempos depois da criação da Faculdade de Filosofia do Piauí, a FAFI, uma das primeiras faculdades da capital que teve como principal idealizador Dom Avelar Brandão Vilela, segundo arcebispo da Arquidiocese de Teresina. Atualmente, o departamento fica localizado no Centro de Ciências Humanas e Letras, CCHL, e quem passa pelos corredores acompanha através das placas na parede os nomes e fotos de personagens que já fizeram parte dessa história. O professor e historiador Fonseca Neto, que estudou sobre essa trajetória da criação da FAFI, fala sobre a importância desse momento e que o Piauí precisava da formação de professores do nível mais elevado para a rede de ensino básica. O que se pode dizer, assim, em resumo, é que a criação da FAFI é uma entidade de humanizar verdadeiramente, uma faculdade de humanidades, no sentido de elevar uma coisa que o Piauí precisava muito naquela época, que era a formação de professores em nível mais consistente, para as redes de ensino básicas. Dom Avelar tinha essa noção. E deu certo. Foi uma entidade muito exitosa que, passando a compor a universidade, a partir de 1968, quando a universidade é criada, a FAFI, dentro da universidade, no conjunto da nova entidade, é uma espécie, já desde o início, de coração pulsante. Tá? A área de filosofia, que é a mãe do CCHL, onde nós estamos falando nesse momento, em termos de lugar físico. Fonseca Neto destaca alguns nomes que fizeram parte da Faculdade de Filosofia na grade de professores e conta também que a universidade não criou um departamento de teologia, como era de desejo de Dom Avelar, mas que criou um curso de bacharel em teologia junto da Arquidiocese de Teresina. O padre Raimundo José não fez parte da criação propriamente, mas porque ele estava fora. O padre Luiz Soares, que inclusive se transformou depois num professor muito respeitado do Departamento de Filosofia, inclusive foi meu professor, quando aqui eu entrei em 1975, na área de História. Né? Depois de Direito, o professor, o padre Luiz, o padre Raimundo Nonato Melo, o padre Toni, durante um pequeno tempo, né? Já pároco de Fátima, foi também professor aqui do Departamento de Filosofia, assim como foi professor do Colégio Agrícola. No tempo mais recente, o padre Amadeu, que a universidade não criou um departamento de teologia, como foram o compromisso e o desejo de Dom Avelar, mas, ainda nos anos 70, a universidade cria, em convênio com a Arquidiocese, um curso de bacharelado depois se transformou numa licenciatura de curta duração, em teologia, que foi um curso muito valoroso, que a Arquidiocese de Teresina manteve em convênio com a Universidade Federal, que de certa maneira, fez jus, veio ao encontro daquela aspiração original de Dom Avelar Brandão Vilela. O curso de teologia ele funcionou aqui, agregado ao Departamento de Filosofia, mais ou menos até o governo episcopal de Dom Celso José. Depois não foi possível a renovação, porque a própria Arquidiocese teve uma outra orientação com relação à formação de seus quadros sacerdotais. Estou falando dos seminários. Assim como relata o historiador, o padre Toni Batista, vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, fez parte dessa história, tanto como aprendiz, como também educador. O sacerdote fala sobre a história da FAFI de acordo com suas vivências, dando destaque ao principal idealizador da faculdade. Nós só podemos entender a FAFI quando mergulhamos na história. Dom Avelar Brandão Vilela, quando ele chega a Teresina,
ele traz um lema muito significativo: humanizar e evangelizar. Foi aí que ele começou o seu grande trabalho. E ele criou, entre muitas coisas, a Faculdade de Filosofia do nosso Piauí. Era única. E ele continuou a trabalhar na educação. E eu tive a alegria, o prazer e a felicidade de estudar na FAFI, Faculdade de Filosofia. Eu trago no meu coração os meus colegas de faculdade, os meus mestres, os meus professores. Foram pessoas íntegras, capazes, competentes. Depois da FAFI, o senhor arcebispo Dom Avelar me mandou estudar em Salvador. Mas voltando de Salvador e me ordenando padre, eu precisei também ajudar a arquidiocese no curso de teologia que acontecia na Universidade Federal do Piauí. E aí, aquele que foi aluno da FAFI tornou-se professor na Federal. É algo que me enobrece, que me dá muita alegria. O historiador fala também que o arcebispo da época desejou a realização de um departamento de teologia dentro da nova universidade, mas ainda no meio do processo de implantação, o religioso foi transferido e não conseguiu acompanhar a finalização da implantação. Foi uma exigência de Dom Avelar perante a comissão especial do Congresso Nacional. Mas a universidade custou 3 anos para ser instalada, e nesse ínterim, entre a criação legal e a instalação, Dom Avelar foi transferido para a Bahia e não viu realizado o seu projeto de que dentro da universidade tivesse um departamento de teologia. E, ao cabo de 3, 4 anos, foi criado o departamento de filosofia, já às instâncias do padre Raimundo José Aire de Moraes Soares, que era o diretor da Faculdade de Filosofia no momento em que ela foi aglutinada pela Universidade Federal do Piauí. Mas esse núcleo pulsante, um lugar do aprimoramento, do exercício do pensamento crítico, como deve ser uma faculdade de filosofia, isso se deve à grandeza, à abertura de espírito do segundo arcebispo de Teresina, Dom Avelar Brandão Vilela. O vigário, padre Tony Batista, finaliza ainda expressando sua alegria por saber que a Arquidiocese de Teresina teve papel fundamental na criação da Universidade Federal do Piauí. E a alegria maior também é saber que a Igreja de Teresina, a Arquidiocese de Teresina, contribuiu de maneira muito positiva para a fundação da Universidade Federal do Piauí. É por isso que a Arquidiocese tem assento no Conselho da Universidade Federal.